queria perguntar para você, pastor, se você... Quantos filhos você tem? 3. Maravilha. Boa noite. Boa noite. Maravilha. Já casado? Não são esses 2 que estão aqui comigo, não são, não? Que eles vieram com você? Quase como, né? Tá certo. Rodrigo e Esther. Tá certo. Então você, acho que faz como eu, quando eu viajo pouco, mas eu levo um casal, geralmente para pagar as contas. Isso, é o caso. Pagar o pedágio. É. Mas você tem netos? 3. Maravilha, nome? José, Catarina e Caetano. Caetano. Não vou perguntar para você o que eu perguntei para a dona Luzinete, porque esse negócio de data para homem é complicado. 25 de abril, 18 de junho e 22 de dezembro. Puxa vida, olha. Porque ninguém pode conferir, né? Eu falo qualquer data. Tá certo. Mas eu nunca vou esquecer a data de aniversário do meu neto. Dia 23 de agosto. Tá eu certo. falo sempre que é para não esquecer também. Mas muito bem. Pastor Daniel, quantos anos o irmão tem de ministério pastoral? 38. 38 anos. Eu com 33 anos de ministério, achei que estava abafando, hein? 38. Agora, outra pergunta. Sabe quantos anos eu estou na Cristã Evangélica, do Jardim das Indústrias? 17 anos, porque nós começamos a igreja. Agora, deixa eu perguntar, quantos anos o pastor Daniel Silva está pastoreando a Igreja Cristã Evangélica Paulistana? Quantos anos? 36. Irmãos, olha, vocês vão ter que me aguentar muito. 36 anos, que Tive pensa. 2 anos aqui em Cachoeira Paulista, né, na igreja congregacional, e o restante lá na Paulistana. Que maravilha. Pastor Daniel tem sido uma bênção na denominação, na Igreja Cristã Evangélica do Brasil, né? Então ele tem sido solicitado para ministrar a palavra de Deus em seminários, em conferências, para ministrar até no próprio CTCEB, o nosso seminário lá de Anápolis. Tem uma vasta experiência pastoral, ministerial, muito firme na palavra. Eu conheci seu pai, Meu pai foi pastor na região do Vale aqui, né? Ele não foi pastor em Queiroz? Foi pastor em Queiroz, né? Firme na palavra também, né? Que bênção, né? Mas eu sei que você tem uma peculiaridade um pouco minha, que é gostar também da música. Muito bom. Eu deixei um violão aqui. Muito bom cantar com vocês. Vamos ver o que você vai arranjar aí. Tem um violão aí. Tá bom. Tem hino no projetor? Tem? Olha, se você... Salmos hinos? Tem? Tem sim. Se você disser o título, o nome... 140. Então, o hino 140? Vocês conhecem, Vocês né? acham aí? Do Salmos e hinos? Tem. Eles vão achar lá. Podem cantar juntos? Amigo é Cristo, revelou no seu amor, e nos manda que levemos a seus pés a nossa dor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque não confiamos tudo a Ele em oração. Mais uma estrofe? Vamos subir o tom? Andas triste carregado de pesares e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes tu em oração.
e por seu amor tão terno, paz terá no coração. Que maravilha, irmão. Muito bonito, né? Muito bonito esse hino. Ora, nós podíamos continuar ouvindo você, cantando, conduzindo os cânticos, mas ministério principal, compromisso principal do irmão nessa noite é nos agraciar com a voz do Senhor. Então agora a oportunidade está com o pastor Daniel. Prazer estar aqui entre vocês. Eu já estive há muitos anos, não aqui nesse local, e é uma alegria. Já estive também nos momentos de reflexão para professores, e foi muito bom a gente caminhar junto naquelas duas oportunidades. Que Deus abençoe muitas famílias aqui reunidas. Era uma vez uma moça grávida, e a gravidez dela veio depois de muito tempo. Ela era estéril, não podia ter filhos. O marido dela orou por ela e ela engravidou. Mas a gravidez foi muito difícil. Alguma irmã aqui teve uma gravidez muito difícil? Tão difícil que um dia ela falou: vou morrer. Eu vou morrer, não vai dar. E ela clamou a Deus, e Deus respondeu: olha, a sua gravidez está muito difícil porque você é mãe de gêmeos. E esses meninos estão brigando na sua barriga. Um briga com o outro. E o mais novo é pior ainda que o mais velho. Você vai ver só. E eles vão brigar a vida inteira. E vai ser muito difícil para você. E foi mesmo. Mas os meninos nasceram. O mais novo já nasceu pegando no pé do mais velho. E a vida seguiu. E eles tiveram uma dificuldade de relacionamento grande na infância. Talvez na adolescência, começo da juventude, o mais velho chegou de uma caçada com fome, pediu um prato de comida que o mais novo tinha feito. E ele falou: eu dou sim, mas se você me passar o direito de ser o mais velho. Porque os mais velhos tinham direitos diferentes na sucessão na época. O mais velho achou que aquilo não era importante, achou que era uma bobagem, é até meio misterioso porque ele abriu mão assim tão facilmente por causa de um prato de comida. Mais tarde ele paga caro por isso, e eles fazem essa troca. Para concretizar isso, quando eles já eram adultos, o pai já estava para morrer e quem passava a sucessão era o pai. E havia uma dúvida se ele poderia então consumar aquilo que tinha feito lá atrás, de trocar o direito de ser o mais velho. E a família era dividida, o pai gostava mais do mais velho e a mãe gostava do mais novo. Vocês sabem que quando isso acontece em casa é muito ruim. Ter filho predileto e filho preterido, isso estraga a vida da família, é muito difícil. E essa família era assim. Então a mãe combinou com o mais novo, com esse mais novo, que ele ia pôr a roupa do mais velho e absorver o cheiro do mais velho, porque o pai estava muito velho e quase cego. E enganar o pai para receber então a parte do mais velho antes que o pai morresse, e assim fez. O pai desconfiou, disse: olha, o cheiro é do mais velho, mas a voz é do mais novo, mas acabou abusando da velhice do pai à beira da morte, e enganou o pai. Quando o mais velho chegou e ficou sabendo, ficou muito bravo. Correu no pai e falou: o que o senhor fez? Ele falou: eu desconfiei, mas eu fui enganado. O mais velho falou: mas me dá aí um pouco aí pelo menos. E o pai falou: não sobrou nada. Eu dei toda a bênção para ele. Isso criou um ódio no mais velho e ele planejava matar o irmão. A mãe, apavorada, mandou o mais novo fugir rápido de casa com uma capanguinha só para a casa dos parentes, de onde ela mesma havia sido tirada pelo pai deles, e ele foge de casa.
encontra uma moça lá na terra, sem saber que ela era sua parente. E ela leva para a casa dos parentes, ele é acolhido e ele se apaixona por ela. Ela era a mais nova, como ele mais novo, de 2 irmãs. E ele começa a trabalhar para esse que seria o seu sogro, vai muito bem no serviço, a mão de Deus estava com ele, e o trabalho rende, e logo o sogro fala, olha, mas não está bom você trabalhar assim sem salário, vamos combinar alguma coisa. Ele falou, quero casar com sua filha, mais nova. Tá bom, e combinaram então que ele trabalharia 7 anos pela mais nova. E ele trabalhou feliz da vida, deu muito lucro para o que seria o seu sogro. No final de 7 anos ele falou, já está pago, quero casar. E eles deram uma festa muito grande, e os que seria o seu sogro deu muito vinho para ele na festa, muito vinho. Ele bebeu muito porque ele estava muito feliz. 7 anos de trabalho para casar. E quando eles então foram para a lua de mel, o sogro pôs a outra filha em vez da mais nova. E ele, já alto por causa do vinho, achou que estava com a mais nova, a quem ele amava muito, mas estava com a mais velha. Quando ele levantou no outro dia, bravo, foi lá reclamar com o sogro. Ele falou, não, o nosso hábito aqui é dar a mais velha primeiro. Mas não tem problema, você trabalha mais 7 anos e eu dou a outra também. E assim ele trabalha mais 7 anos e é casado agora com 2. O que ele tinha vivido lá na casa dele, que era uma família cindida e dividida, que um gosta mais de um, outro gosta mais do outro, começou a se reproduzir agora na nova casa que ele, na sua própria família. Porque no sistema lá de um marido com 2 esposas, ele revezava, né, as noites com ambas, mas Deus só dava filho para a mais velha, mesmo sendo a mais nova a que ele mais amava. E elas disputavam o amor dele e a hegemonia na casa. Tanto é que quando a mais velha tinha filhos, e ela teve 4 seguidos, você vê que o tempo já está passando, né? Ela punha nome nas crianças para debochar da outra que não tinha filhos. No hebraico a gente não percebe, mas o significado do nome é que debochava da outra, né? Meu nome é Daniel. O que quer dizer Daniel? Perguntinha de escola dominical, né? Nós estamos no culto, não está na escola, vocês não respondem, né? Daniel é Deus, é o meu juiz. Emanuel. Aí esse é fácil. Deus conosco. Rafael. Alguém arriscou, mas não chegou aqui, né? Tá sem convicção. Deus cura. E por aí vai. E os nomes hebraicos então tinham o seu significado, e era sempre para humilhar a outra. E você vê que a família começa a ficar cindida. Depois de 4 filhos, a mais nova não suporta mais a humilhação. Se hoje uma mulher ganha valor ao ser mãe, naquela época era absolutamente fundamental. Uma mulher só tinha valor se ela gerasse filhos. E aquilo a humilha demais. E ela então pega a sua concubina, já eram 2 mulheres, né? Pega a sua serva e dá como concubina para o marido, e ela começa então, a concubina, a ter filhos em lugar dela. E aí os nomes que a mais nova, a amada, dá para os filhos, também são nomes para retaliar a outra. Tá? A outra mais velha, agora em posição menos favorável, dá também a sua concubina. E essa gera filhos. E agora são 4 mulheres, 3 delas com filhos, com nomes que denunciam toda aquela família confusa,
confusa. Se ele veio de uma família confusa, agora que ele sabe o que é confusão, mesmo dentro de casa. Tá? O mais velho, agora já adolescente, veja que o tempo passou e as coisas não se resolvem. O mais velho, um dia chega com algumas frutinhas para sua mãe. A mais nova vê ele chegando com frutinhas silvestres e fala, me dá um pouco. A mais velha ouve e fala, puxa, você já tem o amor do nosso marido, você já é a preferidinha e ainda quer as frutinhas. Você veja como é que é, como era a vida dentro daquela casa, que coisa terrível. A mais nova diz assim, não, tudo bem, eu troco as frutinhas por umas noites do meu marido, a quem me ama, na sua tenda. Olha só que baixeza. Tem até gente mais nova aqui, estou até meio sem graça de falar esse tipo de coisa, mas está na Bíblia. E olha, veja só, frutinhas por lua de mel. Frutinhas, ele fica um pouco com você. E aí a mais velha gera filhos de novo, e põe nomes de novo, humilhando. A gente não põe nome assim, mas a gente dá apelido assim, né? Apelido que machuca o outro, não é assim? Na nossa cultura são os apelidos, né? É mais gordinho, a gente sabe pôr um apelido que machuca mais. É muito magro, a gente também põe um apelido que machuca aquela falta de peso. Nariz dá assim, a gente põe, olho mais virado, a gente põe. Tem um menino lá na nossa igreja com o olho muito torto, coitado, eu preciso ficar protegendo ele o tempo todo. Tudo menino crente, mas malvado demais. Quando eu era adolescente, no perfil biológico da nossa família, alguns de nós demoram muito a crescer. Eu não sou muito alto, né? Eu tinha 1,75, agora tenho 1,74, eu estou já na fase de encolher, né? Mas todo mundo cresceu e eu demorei um pouquinho mais para chegar nessa altura que eu tenho. Na adolescência eu tinha 1,49 m e 49 quilos. Eu era pequeno e magro. Eu implorava para minha mãe levar no médico. Eu calçava 35. De frente eu parecia que eu estava de lado. De lado parecia que eu tinha ido embora. Sabe que apelido me puseram? Hércules. Você ainda ri, né? Nós estamos na casa de Deus e você está rindo de mim. Quando perdiam a chave da sala de bolas, eles me punham pelo vitrô. E eu, besta, jogava a bola de volta e eles não me ajudavam a sair de lá de dentro. Elas punham apelidos, nomes entre elas, para machucar uma a outra. Veja só, uma hora tão bonita na vida de ter uma criança e usar aquela hora para humilhar o outro. Que família, que família. 12 filhos, homens, e uma filha mulher, crescendo com isso no coração. Quando essa menina, Diná, era mocinha, um vizinho se apaixonou por ela. E a paixão era muito grande que ele a procurou e a forçou fisicamente, sexualmente. E aquilo, imagina, já tinha briga na família, já tinha cisão na família, e ter a única menina ofendida por um vizinho dessa maneira. Para melhorar ou piorar a situação, o vizinho se apaixonou por ela. Ele gostava mesmo dela, foi um ato de loucura. E propôs casamento. Ele era um príncipe de uma dinastia de algumas dezenas de príncipes. E foi pedir a mão dela em casamento. Um perdão e uma proposta de casamento. Olha que
Era a chance de desatar esse nó, essa mágoa, não é? Alguns irmãos da Diná disseram, deixa, só que para casar com a nossa família tem que ser circuncidado. Que é aquela operaçãozinha que faz, né? Que a gente chama de fimose. Os judeus fazem isso no 8º dia de vida de cada menino homem. Quando faz com bebê, em 2 dias está tudo resolvido, mas quando faz em adulto, a dor é enorme. Imagina ainda na época, cortar com uma pedra afiada, e dá uma infecção, e é difícil de sarar. Mas eles tinham falado isso traiçoeiramente, porque quando os homens daquele clã estavam no auge da dor, eles se juntaram e foram lá e mataram algumas dezenas dos vizinhos. Agora, esse homem, que tinha nascido num lar dividido e crescido num lar dividido, e que agora era o patriarca de uma família dividida, tinha uma filha violentada e filhos assassinos. Nessa dor toda, a esposa amada clama a Deus e diz, eu não aguento mais a humilhação, não adiantou a minha concubina dar filhos ao meu marido por meu intermédio, eu preciso ter. E Deus deu um filho a ela, e deu outro filho, mas no parto do segundo, a criança sobrevive, mas ela morre. Agora ele tem uma filha, do jeito que estava, tem filhos assassinos, a esposa amada ele sepulta, e a vida vai seguindo assim, nessa situação. Esse único filho que sobrou da esposa amada, acabou sendo o predileto dele, ele não conseguia esconder a predileção, e talvez nem fizesse questão de esconder a predileção. E quando você faz isso, o que os outros filhos sentem? Raiva, ódio e mágoa. E a família então continua sendo uma família dividida. Aquela mágoa entre eles começou a crescer, eles tiveram uma oportunidade e venderam o irmão. Meu Deus do céu! Venderam o irmão como escravo para uma caravana que ia para o Egito. Pegaram a roupa do filho predileto, mancharam de sangue de um animal, chegaram em casa e mentiram para o pai. Veja só, o pai que tinha mentido para o pai dele. Eu sou outro. Olha que coisa horrível. Agora os filhos dele estão mentindo para ele. Achamos essa roupa manchada de sangue, não achamos o menino, não achamos seu filho. E agora ele que tinha uma filha envergonhada, viúva sem ter se casado, tinha alguns filhos assassinos, tinha enterrado a esposa amada, agora ele nem pode enterrar o filho. Morrer esposa é horrível, morrer filho não dá para explicar. É fora da ordem. Não sei se alguém já teve que passar por isso. Teve que enterrar um filho no coração sem conseguir enterrar de verdade. Dizem que o luto mais difícil é esse, quando a gente não pode sepultar, não pode despedir. Que vida, hein? Que vida. Que família, que família. Bom, acho que a maioria ou todos sabem de que eu estou falando. Abra sua Bíblia em Gênesis 48. A pergunta é, que tipo de velho é um velho que teve uma vida assim? Imagina você, aqui ele está com 147 anos,
está para morrer. Não é o que seria 147 hoje, né? A gente não chega nisso, mas era uma idade bem avançada, semelhante a 90, perto de 100, tá? Estava já muito idoso. Imagina que tipo de vovô é um homem desse, que há 147 anos já judiava da mãe na barriga da mãe, que já perturbava o irmão, que na adolescência não deixou passar uma chance de passar uma rasteira no irmão, e quando adulto mentiu para o pai. Quando ele sai de casa lá atrás, fugido do irmão, ele nunca mais vê o pai nem a mãe. E só revê o irmão depois de 20 anos, numa dificuldade enorme para conviver com ele. Um homem que tem uma filha que passou pelo que ela passou. Filhos com ódio. Que tipo de homem é esse? Que tipo de homem nós seremos no futuro? Ou seríamos? Que tipo de família é essa? Nessa situação. Aqui o contexto vocês conhecem, né? Ele já está muito velho. Esse filho que ele tinha dado por morto, agora não estava morto. Ele é o vice-faraó. Ele é o segundo homem mais poderoso da terra. Ele acolheu os irmãos, acolheu o pai. E aí a gente tem agora um contexto da família, tá? Gênesis 48. E há algumas lições que eu quero caminhar para o encerramento, baseadas aqui à luz desse contexto. Estão comigo? Estão entendendo em que momento a gente está? Olha que interessante e que bênção que tem esse texto para a nossa casa, para o nosso coração. Gênesis 48. Passadas estas coisas, disseram a José, que é o filho do Jacó, que passou por todo esse caminho: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus 2 filhos. Jacó tem 2 netos de José, né? Manassés e Efraim. E avisaram a Jacó: eis que José, o teu filho, o segundo homem mais poderoso da terra, vem ter contigo. Olha que bonito. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Olha o verso 8, vamos pular, tá? Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são esses? Respondeu José, ele está velho, né? 147 anos. Quem são esses? Respondeu José a seu pai, verso 9: são meus filhos, que Deus me deu aqui no Egito. Faze-os chegar a mim, disse Jacó, para que eu os abençoe. Olha o 10, que interessante. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e os beijou, e os abraçou. Uma família precisa saber que a gente pode dobrar, mas não pode quebrar. Dobra, mas não quebra. Está cheio de promessas assim na Bíblia. O justo cai, mas não fica caído, porque o Senhor o sustém. Família é assim também. Família é assim também. Dobra. Dobra. Enquanto eu contava a história, eu também pensava na minha família. Eu já fui dobrado. Minha casa já foi dobrada. Dobrada até o máximo.
no dia 19 de abril de 2015, véspera do aniversário da minha esposa, a gente não fez festa porque o pai dela estava muito doente, no interior. Era um domingo à noite. E a gente pretendia, na segunda, depois do domingo, lá de trabalho, visitar o sogro mais uma vez numa UTI em Marília, no interior de São Paulo. Naquele 19 de abril, toca o telefone e a notícia de que ele havia partido. Então, o aniversário da minha esposa em 2015 foi num velório e num cemitério. Tá? Isso em abril. Em agosto, minha esposa tirou os 2 seios, com um câncer. Uma luta terrível. No mesmo mês de agosto, dias depois, ela ainda em recuperação, enfaixada, nós sepultamos a irmã dela. Ela tem 5 irmãos. São 2 mulheres, então a única irmã nós sepultamos 2015. Uma família dobra, mas não quebra. Jacó está velhinho, provavelmente ele não andava mais, mas quando disseram, teu filho vem aqui te ver, o que ele faz? Ele faz o que é possível fazer, ele senta. Ele, quando olha para as pessoas, ele não enxerga mais quem é, mas ele pergunta quem é. Ele ainda não quebrou. Ele vai tombar, mas ele vai tombar em pé. Pastor Enéas Tonini, você deve conhecer. Quiseram aposentá-lo lá numa época, ele falou, não tem aposentadoria. O soldado tomba fardado. E ele já não devia estar pregando muito coisa com coisa, ou devia estar muito lento, e não sabia começar, não sabia terminar. Imagino que era alguma coisa assim. E eles abriram um culto só para ele. E aí quem queria ouvi-lo ia lá e enchia também o momento dele. Então um outro pastor tocava, carregava o piano, mas reservava um momento só para ele, só para ele. Pastor Nicodemos de Noel Heller, faleceu num ataque cardíaco fulminante, servindo a ceia, num culto de domingo, na Presbiteriana Unida de São Paulo, a igreja presbiteriana mais velha lá da cidade de São Paulo, com quase 150 anos. Tomba em pé, dobra, mas não quebra. Família é assim. Quase todo mundo podia vir e contar o seu 2015, né? O meu foi 2015. Tem outros também. Você podia contar o seu ano da sequidão. Família dobra. Dobra, mas não quebra. Tenta fazer o melhor. Era a hora desse homem estar ali na cama, resmungando da vida. Não era? Um vovô resmungão. Tem muitos por aí. Um vovô amargurado. Se alguém tinha motivo para ficar amargurado, era esse homem. Cresceu numa família dividida, quando formou uma família para ser unida, a família foi mais dividida ainda, tendo assassinatos entre os vizinhos, filha vivendo o que viveu, a esposa do coração prematuramente falecida, e muita história ruim, sofreu luto de um filho por 20 anos. 20 anos ele chorou o luto de um filho que não tinha morrido. Era para estar muito magoado com todo mundo. Ele está dobrado, mas ele não está quebrado. Toda família dobra. Ou é dinheiro, ou é doença, ou é uma mágoa, ou é um acontecido. Todo mundo tem história ruim na família. Todo mundo. Todo mundo tem coisas de que se envergonhar na história do próprio clã. Não é?
De vez em quando eu digo lá na igreja, ainda bem que vocês não conhecem os problemas da minha família, que vocês não iam votar em mim mais para ser pastor. Não dá, todo mundo tem do que se envergonhar. Dobra, mas não quebra. Ele está dobrado, mas ele não está quebrado. Segunda lição tão bonita que tem aqui, está no verso 11. Olha que bonito. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Olha só que beleza. Ele lembra de muita coisa. Tudo isso que eu falei, ele lembra. Se você ler depois com calma aqui o final do Gênesis, você vê que ele lembra de muita coisa. Mas ele guarda o melhor. Ele lembra que ele pensou que o filho estivesse morto. Mas ele guarda o fato de ter revisto o filho vivo, pensando que estivera morto. E celebra o filho e os filhos do filho. Ele lembra muita coisa, mas ele guarda o melhor. Isso é um milagre. É um milagre. Porque a gente lembra de muita coisa e costuma guardar o pior. Ou é só comigo? Ainda mais em coisa de família. Não é uma tendência de guardar o pior? Não é? Ixi, a gente ama guardar o pior. A gente deita à noite e pensa assim, deixa eu lembrar de umas 4 coisas antes de dormir, daquelas piores. Espera aí, já vou lembrar. Lembrei. Parece que a gente está preso. Mas família não precisa ser assim. A gente pode lembrar de tudo e pode guardar o melhor. Numa das nossas igrejas de Brasília, de Taguatinga, tinha lá um organista espetacular. Eu sempre esqueço o nome dele. Tá? Acho que talvez você até conheceu ele. Um organista maravilhoso. Ele sabia praticamente todos os hinos de cor. Não precisava de partitura. Ele sabia o hino, por exemplo, quão bondoso amigo é Cristo. Ele sabia que tinha nos salmos e hinos, no cantor cristão, sabia o número nos salmos e hinos, sabia o número no cantor cristão. Ele me convidou um dia para passar uma semana lá pregando na igreja. Foi maravilhoso. A gente passava as tardes cantando o hino no acordeon. Uma delícia. Fica assim meio caipira, né? Fica assim meio da roça, com essa melodia bonita dos nossos hinos. Uma delícia, uma delícia. Eu passei lá uma semana com ele. Nunca mais esqueci aquele tempo lá naquela igreja. Anos depois me convidaram para voltar lá. E eu o encontrei na porta da igreja, uma das primeiras pessoas que eu encontrei. E aí ele já estava muito confuso. Ele perguntou meu nome umas 10 vezes, nos 2 minutos que a gente ficou lá. Conversava comigo, daqui a pouco, mas o seu nome mesmo? E eu educadamente repetia o meu nome. E eu fiquei tão triste ali. Foi uma recepção tão gostosa, mas tão trágica. Entramos para o culto. Aí anunciaram, vamos cantar o hino tal. Ele levantou. Eu falei, ai. Pensei comigo, não vai dar certo. Sentou no órgão, sem partitura, sem inário, sem nada. Deu a introdução com perfeição. Nós cantamos o hino. Ele não errou uma nota. Uma nota. Uma nota. Alguma coisa lá dentro tinha ficado. Família é assim. A gente pode até lembrar de tudo, mas a gente guarda o melhor. Guarda o melhor. Uma senhorinha mais velha da igreja, quando eu cheguei lá, quebrou aquele
aquele osso da bacia, foi para o hospital, pegou infecção hospitalar e tal, uma história horrível, ficou semanas, talvez meses no hospital, enfim se recuperou e foi para casa, e eu a visitava, levava ceia para ela e tal, era uma delícia visitá-la, mas tinha uns inconvenientes. Eu ia com a minha esposa, ela falava: é sua filha, veja só, ela era presbiteriana de história, ela era neta do primeiro padre convertido ao evangelho, ao protestantismo, lá atrás, José Manuel da Conceição, alguns devem saber quem é, e ela me confundia com os pastores velhos lá do interior e tal, e a gente não conseguia conversar, entrava o filho dela, ela falava: meu marido e tal, era triste e engraçado, mas quando a gente ia cantar os hinos, cantava todos os hinos de cor, ela amava aquele hino, medo tens que o inimigo vá vencer, pouca luz te faz agora, taranã, abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti nascer. Ela cantava aquilo, guardou o melhor, dobra, mas não quebra, lembra de muita coisa, de pouca coisa, mas guarda o melhor. Parece tão simples, mas como as famílias falham nisso, elas quebram, elas racham, ou elas guardam o pior. Guarda o pior. Quando você pensa que esqueceu, acontece uma coisa lá parecida. Mas você já tinha feito isso. Quando? 1927. É o que a gente mais faz. Fica desenterrando os nossos equívocos, as nossas mazelas, e um jogando no outro as coisas mais ruins que cada um já fez. E sempre a gente sabe quanta coisa ruim o outro fez. Dobra, não quebra. Lembra, mas guarda o melhor. E em terceiro lugar, para mim é o mais bonito da história, porque, eu nem vou ler, porque então chega um momento que José tem a sensação que o pai dele vai morrer, tá vendo que vai morrer. E aí José traz os 2 filhos nessa visita, e pega o mais velho, presta atenção, pega o mais velho, ele está de frente para o pai está sentado, pega o mais velho, e põe o mais velho na sua mão esquerda, José, e o mais novo na sua mão direita. Para quê? Para que o mais velho fique na mão direita daquele que vai abençoar, e o mais novo fique na mão esquerda. Quando isso acontece, o texto não diz, mas me perdoa se eu estiver errado, e se eu estiver errado você resolve com o pastor depois. Essa é uma coisa boa para a gente vir na outra igreja pregar, a gente fala e depois vai embora. Mas eu tenho assim, isso não é nem teologia, isso é imaginação minha mesmo. Eu tenho a sensação de que quando José fez isso, veio na mente do Jacó uma lembrança. Qual? Quando ele roubou a bênção do irmão. Só pode ter sido. Estou até arrepiado. Sabe por quê? Lembra? Ele cruza a mão, o velhinho cruza a mão, e põe a mão direita dele sobre o mais novo, ele que era o mais novo lá atrás, e põe a mão esquerda sobre o mais velho, que era o irmão dele.
O José, assusta, pai, está velhinho, né? Velhinho faz muita bobagem. Pai, peraí, eu já arrumei direitinho. E é tão lindo, depois você lê em casa, talvez hoje mesmo, faça um culto doméstico e leia o texto. O Jacó, palavras minhas, tá? O Jacó fala assim, calma menino, calma. Estou sabendo o que eu estou fazendo. Estou sabendo. Mas o melhor vai ser mais que o mais velho. Mas fica tranquilo, tem muita bênção para o mais velho também. Tenho certeza que na mente dele estava o Esaú, que foi um proscrito. Depois desse dia, Esaú foi sempre um proscrito. Depois você lê sobre a dinastia de Esaú, o irmão dele mais velho. Mas que beleza, que beleza. Jacó, e aí vem o terceiro princípio de uma família abençoada, ele reconhece as cicatrizes. Reconhece as cicatrizes. A história dele, ele vai reconhecendo, aqui foi isso, aqui foi, ele reconhece, mas ele celebra a cura. Ele reconhece as cicatrizes, mas celebra a cura. E aí ele fala, tem bênção para os dois. E aí ele engata uma terceira e sai abençoando todo mundo. Todo mundo. Abençoa os irmãos que venderam o José. Abençoa os irmãos que mataram os vizinhos. Ele sai abençoando todo mundo. Por causa das cicatrizes, ele realmente dá umas bênçãos mais especiais para um e para outro. José, por exemplo, ele diz, José, você é demais. Você é demais, José. Você é o ramo para lá do muro. Isso é de uma poesia. Olha que velhinho, danado esse. Olha que poesia. Você é o ramo para lá do muro. Quando eu ia namorar minha esposa lá na cidade do interior, a casa dela tinha um quintal enorme e tinha muita fruta. E eu, criado em São Paulo, ficava maravilhado com aquele quintal, né? Já estava maravilhado com ela e com o quintal também, né? E tinha muita fruta, e tinha um abacateiro enorme, que dava muito abacate. E ele era junto do muro. E do lado de lá do muro não tinha casa, era a linha do trem. Cidade do interior, né? Era a linha do trem. E parece que o galho que estava virado para o lado de lá da linha do trem é que dava mais. Hã? E era muito legal ver o pessoal passando, você via a árvore balançando lá. Que honra, que coisa. Eu quero ter filho assim. Eu também quero ter um filho, um neto, que é o ramo para do mundo, que tem um coração generoso, que abençoa até quem não está vendo. Abençoa até quem machuca ele, porque quem passa na linha não liga muito para não machucar, né? Ele quer pega um pau e dá uma pancada, machuca o galho, mas o galho não desiste. Parece que até é uma ironia. Sempre o galho que está para lá do muro dá mais abacate, mais bonita. Ele tinha bênção para todo mundo. Porque ele reconhece as cicatrizes, mas celebra a cura. A cura. Tem um segredo. No próprio relato tem um segredo. Também não vamos ler, depois você lê para conferir. O segredo, sabe qual é? Jacó tinha umas marcações. Ele era um rapaz problemático. Mas o que fez a vida dele ganhar sentido e ele foi melhorando, foram que ele marcava algumas coisas. Ele não perdia.
A minha mulher é tradutora. E eu sou o assistente dela. Uma das minhas tarefas é receber. E a gente recebe, nunca tivemos problema. Mas uma vez a gente teve problema com um editor que não queria pagar. E eu pareço bonzinho daqui da frente? Pareço? Você não me viu com alguém que me deve. E eu fiquei insistindo. Eu não grito não. Eu falo assim, manso. Mas eu sei machucar com essa mansidão toda. E eu fiquei. Foram meses para receber. Até que um dia eu fui lá e recebi um cheque ainda para 30 dias. Você quer saber que eu perdi esse cheque? Eu acho que eu escondi tão bem, que escondi até da minha memória. Até hoje eu sofro, até hoje eu abro um livro e penso assim, eu vou achar esse cheque aqui ainda nesse livro. Jacó não permitia isso na vida dele. Quando tinha uma coisa importante, ele marcava. E você vê no relato, depois você confere, ele diz assim, quando eu saí de casa a primeira vez que eu saí de casa, fugido do meu irmão, na primeira noite, eu peguei uma pedra e fiz de travesseiro. E quando eu dormi, Deus apareceu. Deus apareceu. O que ele fez? Marcou. Porque uma família só melhora se ela marcar as aparições de Deus. Quando Deus aparece numa casa, marque. Marca. Deus apareceu. Deus falou com a gente. 29 de outubro de 1977. Deus apareceu para mim e falou, você vai casar com essa menina. Ela é a mulher da sua vida. O que eu fiz? Marquei. 29 de outubro de 1977. Eu só sabia o nome dela e que ela era irmã do meu amigo. Nunca tinha conversado com ela, era a primeira vez que nós estávamos conversando. Mas o que eu fiz? Eu marquei. Isso era outubro, 27 de outubro de 77. Em fevereiro eu falei para ela, sem estar namorando, sem nada, nós vamos casar. Eu quero casar com você. Por que eu fiz isso? Porque 27 de outubro, Deus apareceu e eu marquei. Só que Deus não apareceu para ela. Ela falou, não. Deu um trabalho danado. Em agosto ela falou, vamos começar a namorar. A gente cumprimentou assim, ó. Tá bom. E aí eu fui dar um beijinho nela, ela falou, não. Em dezembro você vai na minha casa falar com meu pai. 27 de outubro de 2017. Quantos anos depois? 40 anos. Ela chegou do trabalho, eu já tinha combinado com meu sobrinho que trabalha num hotel chique de São Paulo. Eu falei, quanto é para tomar uma sobremesa aí? Falou, você não vai jantar? De jeito nenhum. Eu vou ter que vender minhas calças se eu jantar aí. Quanto é para tomar uma sobremesa? Ele falou o preço. Falei, não, reserva uma mesa para mim. Tio, eu não vou estar aqui. Fala com quem vai estar aí, eu vou tomar uma sobremesa. Um hotel dos mais chiques da cidade. Ela chegou em casa, eu falei, toma um banho que nós vamos passear. Fomos para o hotel.
Meu sobrinho pôs umas coisas além da sobremesa. A gente comeu. Eu fiquei desconfiado, falei, se ele me cobrar isso aqui vai ser... Tomamos a sobremesa. Por educação, no final eu perguntei para o maître, quanto é? Gelado eu estava. Se ele falou, não, isso é cortesia da casa. Nem a sobremesa ele cobrou. Eu levantei, fiz menção de levantar, e falou, espera um pouquinho. E veio o chefe do maître e nos deu a chave de um quarto nesse hotel. A gente estava com a roupa do corpo, nem escova de dente tinha. Você não acredita? A gente passou uma noite nesse hotel espetacular lá de São Paulo. 27 de outubro de 2017. Quando Deus apareceu para mim em 77, o que eu fiz? Jacó fez isso. E ele fala de outro dia em que ele estava voltando para encontrar o irmão. Quando ele estava na véspera de encontrar o irmão, quem aparece? O Senhor novamente. E ele começa a lutar com o Senhor. Luta com o Senhor. Está amanhecendo o dia, o Senhor diz, eu preciso ir embora, está amanhecendo. E ele diz, não te deixarei enquanto não me abençoares. Que fez Jacó? Marcou esse outro dia. E ele fala desse outro dia aqui também. Como é que uma família dobra, mas não quebra? Ela marca quando Jesus aparece. Quando o Senhor aparece e resolve uma questão, e fala com a família, e visita um filho, e visita um avô, ela marca, o Senhor apareceu e falou com a gente aqui, não vamos largar isso, vamos agarrar isso aqui, não vamos largar de jeito nenhum. Essas marcações são o segredo de uma família que dobra, mas não quebra. Lembra de muita coisa, mas guarda o melhor, que reconhece as cicatrizes, mas celebra a cura. E aí Jacó abençoa todo mundo. Isso não é uma beleza? Isso não é uma beleza? Eu desejo isso para a sua família. Você deseja para a minha? Nós estamos aqui para, diante do Senhor. Eu tenho para mim que o Senhor está aqui. Marca esse dia. Marque esse dia. O Senhor está aqui falando com a gente. Para que a gente vai ficar quebrando aqui? Não, nunca mais. É o que a gente fala muito em casa, né? Nunca mais. Não quebra. Não quebra. Dobre. Dobre. Deixa dobrar. Vai doer. Mas dobre mais não. Porque o Senhor aparece. Porque o Senhor tem aparecido para nós. Lembre, que não dá para apagar, né? Lembre de tudo, mas guarde o melhor. Na hora de dormir, fala o melhor. Lembra aquele dia? Lembra que de vez em quando eu falo para a Leninha, 27 de outubro de 2017, o meu sobrinho saiu desse hotel, você acredita? Eu já estava sonhando com 29 de outubro de 2027. Lembra tudo, mas guarda o melhor. Ou lembra alguma coisa, mas guarda o melhor. Reconhece as cicatrizes. Isso aqui foi com fulano, isso aqui foi aquela coisa horrível. Mas celebra a cura. O pastor conheceu meu pai era um índio, essa cor aqui eu devo a ele, estou com a aliança dele aqui, ó. Essa aqui é dele, tenho a honra de portá-la, uma responsabilidade muito grande, essa aqui é minha. Ele, em década de 80, ele fez uma cirurgia e fez plástica em 2 válvulas. Quando ele tinha 60 anos,
62. Então, depois dos 70, eu ia com ele ao médico para olhar essa válvula, porque o médico já tinha avisado que aquela plástica exigiria uma troca da válvula, das duas válvulas. Então, a ideia é achar o tempo certo dessa segunda cirurgia. E um dia chegou. A gente foi fazer uma consulta de rotina e o médico falou: precisa trocar a válvula. Ixi, tal. Conversamos lá. E aí, falando, tá bom, então quando a gente vem? Falando, não tem quando a gente vem, vai ficar aqui já. Nossa, vai ficar aqui já. E o médico usou o seguinte argumento: seu pai está muito forte. Então a chance do organismo dele colaborar é muito grande. Então, se a gente ficar esticando demais, vai pegar ele mais velhinho. Convenceu a gente foi, a cirurgia foi um sucesso. Mas passado aí uns 5 dias, começou a ter febre. A gente voltou no hospital e ele tinha adquirido uma infecção hospitalar. Aquelas bactérias de hospital são terríveis. Abriram ele mais umas 2 vezes, nem lembro mais. Começou diálise, aquela história que vocês conhecem. Minhas irmãs tinham os horários, minha mãe, de entrar no hospital, e eu entrava no horário do pastor. Veja que situação. Eu entrava ali no horário de um pastor como um filho, como um menino de 6 anos. A última visita que eu fiz para ele já estava muito confuso. Quando eu cheguei, ele elogiou muito o hospital. Aí entrou uma enfermeira dali a pouco, ele falou: me tira daqui, esse lugar é horrível. As toxinas já... isso é comum, né? As toxinas da infecção confundem. Fiquei ali um pouco e tal. E depois de um tempo, falei: vou embora, pai. Vou fazer uma oração. E aí fiz uma oração de filho, entregando meu pai para o pai, mas pedindo para o pai deixar o meu pai mais um bocado. 76 anos. Se fosse 106 era cedo, né? E quando eu acabei de orar, eu fiquei com vontade de pedir para ele orar. Mesmo a mente dele estando confusa. Ele já quase não tinha voz. E ele topou orar. Gostava muito de orar. Então eu pus o meu ouvido quase dentro da boca dele. Me curvei assim. Até hoje eu tenho a umidade do hálito dele aqui dentro dessa orelha, que foi essa aqui, ó. Pus ali e ele fez uma oração. Ele orou como se nada tivesse acontecendo. Ele orou uma oração muito semelhante a uma oração que a gente fazia no almoço de domingo. Senhor nosso Deus, Pai celestial, aquela voz grave, gostosa, aveludada. Foi a última oração que meu pai fez comigo. E tinha esse espírito aqui. Dobra, mas não quebra. Lembra de alguma coisa, nem sei do que lembra, mas guarda o melhor. Reconhece as cicatrizes, os fios entrando pelo corpo, os cabos, mas celebra a cura. Eu nunca mais vou esquecer aquela oração. Sou capaz de reproduzi-la aqui, quase palavra por palavra.
tenho certeza que ele só pôde fazer isso porque ele marcou quando Jesus apareceu. Meu pai se converteu com Billy Graham no estádio do Pacaembu. Quando cantou o hino, foi na cruz, ele desceu a arquibancada e entregou a vida a Jesus. Logo foi batizado, passou uma vida tentando ser um bom crente, um bom pai, um bom marido, porque ele marcou. Marque as visitas de Jesus na sua casa. Marque. Tenta lembrar o dia. Tenta lembrar onde era. Escreva. Registre. Porque é isso que vai nos conduzir à vitória e ao lar celestial. Posso cantar um hino? Pode? Esse hino é do Jorge Camargo. É um hino que tem a letra da Madre Teresa de Ávila. É um conselho bom para casa também. Tem que ligar alguma coisa aqui? É? Acho que alguém vai ter que me socorrer aqui. Apertar aqui, não é? Agora ficou vermelho. Agora ficou verde. Opa. É assim, é muito bonito esse hino. Sei que não vai parecer tão lindo, mas acredita, é bonito o hino. Diz assim: nada te turbe, pois tudo passa, a paciência tudo alcança, nada te espante, quem tem a Deus, quem tem a Deus, nada lhe falta, nada lhe falta, só Deus é o bastante. Mais uma vez. Nada te turbe, pois tudo passa, a paciência tudo alcança, nada te espante. Quem tem a Deus, quem tem a Deus, nada lhe falta, nada lhe falta, só Deus é o bastante. Vai, vamos? Nada te turbe, vai. Nada te turbe, pois tudo falta, pois tudo falta, a paciência tudo alcança, tudo alcança, nada te espante, nada te espante. Quem tem a Deus, quem tem a Deus, de novo, quem tem a Deus, quem tem a Deus, nada lhe falta, nada lhe falta, de novo nada, nada lhe falta, só Deus é o bastante, só Deus é o bastante. Em duas vozes. Pode Vou orar.
Pode aplaudir, porque a música tem que ser aplaudida. Amém. Glória a Deus. Nosso Deus e Pai, abençoa a minha casa. Amém, Senhor. Não deixa eu deixar de marcar Amém. as vezes que o Senhor aparece. Sim, meu Pai. O Senhor está sempre com a gente. Sim, Senhor. Mas tem alguns momentos em que o Senhor aparece. Amém. O Senhor derrama óleo, o Senhor faz chover, o Senhor seca a Sim, chuva. O Senhor entra no quarto. O Senhor bate na porta, o Senhor empurra a porta. Sim, meu Pai. Ensina a gente a fazer essas marcações. Amém, Senhor. O Senhor é o Deus de Jacó. Sim, Jesus. Deus de uma pessoa tão falha, tão machucada, mas que se tornou um velhinho doce. Sim, Senhor. Um homem de família. Amém. Alguém que conspirou contra a família, acaba sendo um grande patriarca. Sim, Senhor. Que reuniu a família, que curou a família, que abençoou o lar. Amém. Faz isso com os homens, as mulheres daqui, faz isso com as crianças que estão lá ouvindo a mensagem. Amém. Faz isso comigo, com o pastor, Sim, com a nossa Senhor. casa. Faz isso com gente que a gente tem no coração que precisa dessa bênção. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.